Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus que encontramos em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5. Assim está escrito: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Duas coisas diametralmente opostas. Uma no extremo e outra no outro extremo. E dentre estas duas coisas, a repreensão do sábio e a canção do tolo, porque uma promove inicialmente desconforto, tristeza, a outra, alegria, satisfação, vanglória. E Salomão, o sábio, não por si, mas porque Deus deu a ele sabedoria, e a sabedoria de Deus, ela não é dada sob medida. Deus dispõe a sabedoria a quem ele se agradar. Ele agradou-se de Salomão por quê? No momento em que ele se viu com o peso da responsabilidade de dominar, governar, orientar, dirigir um povo, ele não teve outra decisão melhor do que a que ele tomou, que foi fazer a Deus uma oração, um pedido diante do Senhor. E naquele pedido, ele mostrou o que estava dentro do seu coração. Ele não pediu riqueza, ele não pediu ouro, não pediu prata, não pediu vanglória, não pediu a morte dos seus inimigos, nada disso. Pelo contrário, ele pediu tão somente que Deus lhe desse a porção acostumada, o necessário para viver, nada além disso. E que desse a ele sabedoria, para que ele pudesse saber entrar e sair no meio daquele povo, porque ele considerou e orou a Deus dizendo: este teu tão sábio povo. O povo de Deus é sábio. Sábio porque o espírito de sabedoria repousa sobre eles. Então Deus ouviu a oração de Salomão e disse: como você não pediu riqueza, como você não pediu a morte dos seus inimigos, você pediu sabedoria para guiar o meu povo, te são dados sabedoria, mas te acrescento riqueza, ouro, prata, tudo em abundância. E então, chega este momento aqui, que na observação que ele fazia, ele deixou registrado estas palavras: melhor. O que é melhor? Melhor é a diferenciação que nós fazemos entre uma coisa e outra, entre duas coisas que se apresentam diante de nós. Uma é melhor. Bem, se uma é melhor, a outra não é menos melhor. Uma é melhor, a outra é pior. Sempre é nesse sentido que se diferem as coisas. Por exemplo, a luz se difere do quê? Das trevas. A escuridão da claridade, o medo da confiança, a alegria da tristeza, a vida da morte. Então sempre é assim, uma coisa diferenciando-se de outra. E aí ele então estabelece o princípio aqui dizendo o seguinte: melhor. Então sempre existem coisas que são melhores. E existem coisas que são piores. Deus abençoe, Daniel Amaro. Então, existem coisas melhores e coisas piores. E o sentido é escolher as coisas melhores e rejeitar as piores. Mas muitas das vezes, na nossa vida, na nossa vivência aqui na Terra, nós escolhemos as coisas piores, procurando fazê-las com que elas sejam as melhores.
É por isso que as pessoas decidem, às vezes, e depois, quando vão observar a decisão, arrependem-se do que fizeram. Mas eles não decidiram pelas coisas piores. Eles decidiram pelas coisas que eles julgavam ser melhores. Mas no desempenho, na atividade, na demonstração, elas se revelaram piores do que aquelas que nós rejeitamos. Porque escolhemos uma em rejeição à outra. E o que escolhemos fica conosco. Então, por isso que Salomão deixou aqui gravado, melhor. Então, nós temos que saber avaliar o que são as coisas melhores e diferenciá-la das piores. E para isso, nós precisamos ter muito cuidado e receber graça, orientação, conhecimento de Deus para alcançar dele o discernimento necessário para que possamos, então, discernir uma coisa de outra. Isto é bom, isto é ruim, isto é verdadeiro, isto é falso, isto faz o bem, isto faz o mal. Então, sempre assim. E o melhor está em escolher o melhor. Ora, se o melhor é a vida, por que eu vou escolher a morte? Se o melhor é a luz, por que eu vou escolher as trevas? Se o melhor é a alegria, por que eu vou escolher a tristeza? Não é de bom senso que entra por este caminho. Então, melhor sempre vai significar uma escolha que fizermos entre uma coisa e outra. Uma sempre se sobressairá melhor. Então, Salomão deixou escrito aqui o seguinte: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a alguém a canção do tolo. Em princípio, parece até um contrassenso. Como que é melhor ouvir a repreensão? O que é repreensão? É correção, é repreensão, numa linguagem popular, é receber uma bronca, é ser impedido de decidir por alguma coisa. Alguém intervém e ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. Nós queremos que tudo que formos fazer seja caminho aberto para a gente fazer o que a gente tiver vontade. Mas a palavra de Deus, Deus abençoe a irmã Doraci, ela diz assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio. Repreensão do sábio. Sábio, ele é próprio para trazer repreensão. As palavras do sábio não são aquelas palavras que levantam, que animam, que edificam, que encorajam. São. Mas as palavras dos sábios podem ser também uma palavra de repreensão com uma salvaguarda, uma ajuda, um livramento para quem está tomando uma decisão sem avaliar as consequências, e o sábio vai entrar com a intervenção neste ponto para frear um despenhadeiro, uma queda que está próximo da pessoa. Já por outro lado, ouvir a canção do tolo. O tolo não tem entendimento. O tolo não tem sabedoria. O tolo não tem entendimento das coisas. Para o tolo, tudo é alegria para ele. Tudo é festa. O mundo está caindo, para ele é festa. As pessoas estão se prejudicando, para ele é festa. Porque o tolo não tem o senso, o entendimento apurado. E existem pessoas que escolhem ouvir a canção do tolo e rejeitar a repreensão do sábio. Então, quem ouve a canção do tolo se faz semelhante ao tolo. Porque o tolo, eu já disse, ele não tem fundamento, ele não tem princípios, ele não tem normas estabelecidas, ele não tem sabedoria. Nele existe tolice. O que é tolice? Coisas vãs, coisas vagas, coisas passageiras, coisas somente de momento. Mas que para futuro não tem nada. E as consequências das orientações do tolo
são consequências tristes de sofrimento, de juízo, de separação. Mas e a correção do sábio? Bem, a correção do sábio, no momento em que nós recebemos uma repreensão, o nosso semblante cai. Nós sentimos tristeza, por outro lado, sentimos vergonha, porque todas as vezes que nós somos corrigidos, nós sentimos vergonha e começamos a pensar, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter escolhido aquilo, eu não devia ter dito aquela palavra, mas eu disse e agora estou envergonhado. Mas por que eu estou envergonhado? Porque eu fui repreendido pelo sábio. E o sábio, ele não faz a repreensão dele de maneira a causar males e prejuízos diante de outras pessoas. O sábio, até na correção, ele sabe como repreender a pessoa que está indo por um caminho errado. Ele chama particularmente e fala e mostra o que é que está acontecendo ali. E só ele e a pessoa a quem foi a repreensão fica sabendo. Então o tolo, ele tem o sábio, ele tem todo este cuidado em exercer a repreensão. Porque se o sábio não fizer, ele vai ser responsabilizado. Porque ele foi advertido de uma coisa que não ele, mas um terceiro está cometendo e o caminho vai dar num erro gravíssimo. E ele está ali como um farol, como uma luz, como uma trombeta, para advertir, para avisar, para corrigir, para impedir aquele prejuízo. Mas isso, de princípio, vai trazer tristeza, vai trazer insegurança. As pessoas vão ficar meio assim, vergonhosas. Mas depois, o resultado que aquela repreensão vai trazer será muito benéfico. E nós iremos agradecer pelo resto da nossa vida aquela repreensão. Aquela foi uma boa repreensão, porque nos ajudou, nos livrou de quedas e de perigos. Por isso que Salomão disse, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Então, que nós possamos aprender aqui com Salomão, escolher a repreensão do sábio do que a canção do tolo. Deus abençoe, irmão Wilson Pereira. Então, nós observamos aqui o seguinte, a repreensão do tolo para a nossa vida, ela tem um caráter educativo. Ou seja, a repreensão vem como forma de ensino. E no ensino existe também a repreensão. É reprimir uma prática, um costume, um conhecimento que vinha sendo largamente praticado, mas que não está decentemente de acordo para uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida próspera. E a continuar naquele caminho, pode ter prejuízos, dificuldades, que o futuro certamente vai trazer as consequências. Então, é melhor, em tempo, ouvir a repreensão do sábio, que, fazendo em tempo a oportunidade de retroceder, de mudar, de retroagir, de entrar pelo caminho certo e passar a ter o procedimento correto, e isto, com certeza, em vida ainda, vai nos proporcionar momentos de alegria. Então, quando nós encontramos isto na palavra de Deus, nós vamos entender que o sábio, ele tem o juízo apurado. Sábio é alguém que tem na mente as coisas corretas, certas. Por isso ele é considerado sábio. É alguém que tem sabedoria. O resultado da sabedoria é que a pessoa se tornará um sábio. E o conhecimento que ele receberá através da sabedoria,
Este conhecimento não se encontra nos livros, não se encontra nas pessoas. Sabedoria é algo que vem de Deus, direto para nós. E a partir dali, aquela sabedoria transmitida, demonstrada, ela vai se tornar conhecimento para outros. Mas para aquele primeiro que a recebeu, ela é sabedoria. Não dependeu do esforço, do estudo e da busca de conhecimento dele, mas simplesmente da entrega, submissão e temor diante de Deus. Então, nesta condição, Deus lhe deu a sabedoria. E ele passa a viver agora como um sábio. E o sábio é diferenciado. Todos o conhecem. Não pelo barulho, não pela ostentação, não pela vanglória, não por falar mais do que deve, não. O sábio é conhecido por aquela pessoa que tem um entendimento centrado, correto. É a pessoa que tem ciência das coisas. Ele tem o conhecimento das coisas. Ele tem também a prudência. Ele é prudente. Ele não é descontrolado. É alguém prudente. Alguém que sabe se conter. Alguém que sabe a hora certa de agir. O sábio é alguém que tem discernimento. Ou seja, ele sabe diferenciar uma coisa de outra. Então, o sábio não se deixa iludir e enganar. Por quê? Porque ele tem o discernimento. Ele sabe fazer a diferença. Como Salomão disse aqui, melhor. Por que ele disse melhor? Porque uma coisa era melhor, outra coisa era pior. Uma coisa era boa, outra coisa era ruim. O que é isso? É discernimento. E ele deixou isso aqui gravado para mim e para você, para nós aprendermos isso aqui. Que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Melhor. Se é melhor, é o que eu devo proceder. Deus abençoe a irmã Rosineide Araújo. Foi o que Josué fez quando chamou o povo de Israel para um acerto com Deus. Ele disse, olha, vocês escolhem hoje a quem vocês querem servir. Se os deuses dos amorreus, os deuses do Egito, vocês escolhem aí. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo disse, nós também vamos servir ao Senhor. Longe de nós servir aos deuses estranhos. Depois provaram que a decisão deles não estava provindo do coração. Eles deixaram se misturar. Mas Josué foi firme. Josué usou ali a sabedoria que Deus deu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, servir ao Senhor é melhor do que servir aos deuses estranhos. E aqui Salomão deixou escrito, melhor é. Então, se é melhor, vamos escolher as coisas melhores. Mesmo que, a princípio, elas nos causem dores, nos tragam lágrimas, produzam vergonha de momento, mas depois o resultado será sobreexcelente, será maravilhoso. E os sábios têm mais uma coisa, eles têm a discrição. É o que eu já falei aqui, discrição é aquela pessoa que tem a sabedoria, que tem o conhecimento, mas não fica se revelando para todo mundo. Olha, eu sou sábio, viu? E qualquer coisa que você precisar, fala comigo, porque eu tenho sabedoria. Não, ele fica no cantinho dele. Ninguém percebe. Olhando para a pessoa, você não dá nada por ele. Mas quando ele abre a boca, você fica admirado. De onde sai tanta coisa boa daquele coração? Como pode ser isso? É o caminho do sábio. Ele é discreto. Ele não faz vergonha a ninguém. Eu disse aqui, o sábio repreende com sabedoria, com discrição. Entre ele e a pessoa, ele não chama no meio de um grupo grande de pessoas e diz, agora aqui eu vou te reprovar. Não, aquilo fica ruim. O sábio age de maneira sábia, por isso que ele é sábio. Então, quando nós vamos observar na palavra de Deus, nós vamos encontrar algumas coisas importantes que a palavra de Deus fala sobre a repreensão. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Esses dias eu ouvi tua pregação lá na Comadeplan. Deus te abençoe. Então,
nós encontramos aqui: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Então vamos para Provérbios, capítulo 13, versículo 18. Está escrito da seguinte forma: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado, ou seja, será honrado. Então observe aqui: melhor é ouvir a repreensão do sábio. E o que está em Provérbios 13, 18, pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção. Então, quem não aceitar a correção do sábio vai enfrentar pobreza e afronta, miséria. Mas o que guarda a repreensão será venerado, honrado, destacado. Outro texto, Provérbios 15, 31 e 32, diz assim: os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. Então veja o valor de ouvir e receber a repreensão do sábio. Por quê? Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios, farão a sua morada. Ele se tornará um sábio. Por quê? Porque ouviu a repreensão de um sábio. Então é muito importante sabermos isso. Então agora aqui, o versículo 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Então, quem rejeita a repreensão não valoriza a sua alma, despreza a sua própria vida. Mas o que escuta a repreensão adquire o quê? Entendimento. Entendimento. Então isso é muito interessante. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Então está aqui, olha. Rejeitar a correção menospreza a alma, mas escutar a repreensão adquire entendimento. No capítulo 15 de Provérbios, o versículo 5 diz: o tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Veja, uma repreensão vai nos ensinar a ser prudente, vai colocar diante de nós riqueza, vai colocar diante de nós honra, vai nos fortalecer os princípios da nossa vida com Deus. Provérbios 12 e 1 diz assim: o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. É um bruto. Então veja aqui como são as coisas, a repreensão. E o escritor aos Hebreus, ele deixou registrado lá, no capítulo 12, versículos 9 a 11, o seguinte: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, baixávamos a cabeça para eles. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, isto é, a Deus? Porque aqueles, os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, ou seja, segundo a compreensão e o entendimento que eles tinham para aquela época. Mas este Deus para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Agora observa aqui. E na verdade, toda correção ao princípio não parece ser de gozo, de alegria, mas de tristeza. Se não de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, veja como é importante nós darmos atenção à repreensão do sábio. Nenhum de nós estamos livres de, vez ou outra, recebermos uma repreensão. Porque nós vivemos aqui na terra,
a nossa vida é limitada, o nosso conhecimento é limitado, as nossas experiências são limitadas e muitas das vezes, por nos faltar sabedoria, nós escolhemos as coisas erradas. Não escolher para ser errado, mas achando que aquilo é o certo para nós. E quando vamos provar, nós vamos sentir o gosto amargo do fel, porque escolhemos uma coisa pensando que era boa e ela era ruim. Mas porque nós não tínhamos sabedoria, não tínhamos discernimento, fizemos aquela escolha. A Bíblia não afirma que há caminhos que ao homem parece direito? E ele escolhe aqueles caminhos. Mas o que diz a Bíblia? Mas o fim deles são os caminhos de morte. Mas ele escolhe por quê? Porque para ele é um caminho bom, é um caminho direito, é um caminho que vai ajudar, que vai engrandecê-lo, que vai prosperá-lo. Só que o final daquele caminho é morte. Por que ele escolheu? Porque lhe faltou sabedoria. Lhe faltou um sábio ao lado. Porque aonde tem um sábio, a tristeza não vem. A destruição não vem, porque o sábio está ali. Uma cidade aqui em Eclesiastes, Salomão deixou escrito que uma cidade foi salva não pela força dos soldados, mas pela sabedoria de um pequeno velhinho que morava lá, que todo mundo desprezava. Mas com a sabedoria dele, a cidade foi salva. E aqui está, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. A canção do tolo é aquela música da sereia. Sabe quando a sereia canta? Ela canta para enganar, para seduzir, para manipular, para atrapalhar a vida das pessoas. É aquela palavra que a serpente deu para Eva. Não, Deus disse que não é para comer, não é para tocar. Não, não é assim, não é verdade. O que Deus disse não foi. Deus disse assim, olha, vocês podem comer, porque quando vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Então isso aqui é o quê? É a canção do tolo. E a canção do tolo é fazer de mim, de você, Deus. Que a gente se considere como Deus, todo-poderoso, que tenhamos o poder e que ao som da nossa palavra tudo vai acontecer. Nós não somos deuses, nós somos meros mortais que vivemos por graça e misericórdia de Deus. E precisamos entender isso. E às vezes a canção do tolo quer entrar no nosso ouvido e descer ao nosso coração e a gente ficar com aquelas tolices vivendo o mundo afora. Achando que estamos abafando, que estamos impressionando, quando na verdade nós estamos entrando por um caminho de derrota e de trevas. Mas a palavra de Deus diz, melhor, melhor, melhor. Escolha sempre o melhor. Procure sempre estar perto do melhor. Melhor é ouvir a repreensão do sábio, mesmo que de momento você tenha todos os motivos para acreditar que você esteja certo. Mas ouvir uma repreensão, não despreze. Considere, avalie, examine, compare com o seu procedimento e você vai encontrar na repreensão elementos que vão abrir os teus olhos, o teu entendimento, vão te levar por um caminho melhor e você vai se livrar de grandes prejuízos na sua vida, tanto de natureza física como espiritual. Mas dê atenção à repreensão do sábio. Ele não repreende simplesmente para mostrar a sabedoria dele, mas ele repreende para te livrar de um erro pelo qual você está entrando e não está enxergando. Os teus olhos estão fechados, o teu entendimento está fechado, mas o sábio está te advertindo. Ouça-o, considere, analise. E não precisa venerar o sábio, nem precisa adorar o sábio. Só precisa considerar o que ele diz. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Sigamos por este caminho, aonde estivermos. E quando pensarmos que estamos por cima e recebemos uma repreensão, aquilo não é para nos envergonhar nem para nos destruir.
nem para nos expor diante das pessoas. Aquilo é para fazer-nos abrir o entendimento de que o caminho que nós estamos, a atitude que estamos tomando, não é boa e vai nos trazer prejuízos. E nenhum de nós, em sã consciência, escolheríamos ser prejudicados. Portanto, qual é o caminho? Ouvir a repreensão do sábio e considerá-la. E fazer o exame e mudar da nossa vida o que precisar. E nós vamos agradecer este sábio pelo resto da vida, porque nos livrou de perigos que nós não enxergávamos. Mas sigamos adiante. Deus tem os sábios dele que estão pela terra. É fácil de reconhecê-lo. Eles não estão nos holofotes, eles não estão nas tribunas, eles não vivem com ostentação. O sábio vive na discrição, na simplicidade, na obediência, no temor. Ele é humilde, ele não fala muito, mas quando abre a boca, sai dali fontes de vida e aquilo é útil para cada um de nós. Pensemos sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.